Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, crianças! Estou aqui para nossa última aula da semana. Que tristeza, já estou morrendo de saudade de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido muito durante a semana, que tenham gostado e que também fiquem com saudades de mim. Eu também espero que logo eu volte e esteja aqui juntinho de vocês. Vamos então com a Prof. Andressa para a nossa última aula da língua portuguesa. Conhecer e identificar o gênero textual fábula, bem como reconhecer a função social deste gênero. Identificar os fonemas e sua representação por letras. Relacionar elementos sonoros com a sua representação escrita. Vocês estão gostando? Estão participando das nossas aulas? Fazendo as atividades? Fazendo joguinhos em casa com os seus familiares? Eu espero que sim. E também realizando as atividades enviadas pelas escolas? Não esqueçam das tarefinhas. Hoje, então, nós vamos falar sobre fábulas. A palavra fábula significa uma narrativa, aquilo que é contado. Vamos ver então a fábula enquanto gênero textual. Fábula é uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos. Costuma apresentar uma moral ao final da história e geralmente os personagens são animais. Qual é a história das fábulas, então? De onde as fábulas vieram? De acordo com alguns estudos, as fábulas teriam surgido na região do Oriente Médio. Vejam que essa região é composta por vários países. E observando o mapa do nosso planeta, a região do Oriente Médio fica entre os continentes europeu, asiático e africano. É esse meinho que está em laranja. Porém, a história conta que as fábulas teriam então se difundido na Grécia, algum tempo depois, por volta do século VI a.C., em torno dos anos 600 até o ano 500, lá na Grécia. E onde fica a Grécia, professora? Fica no continente europeu. Vocês podem ver circuladinho aqui embaixo, pintado de marrom, é o país da Grécia. E aqui do ladinho tem duas imagens para vocês apreciarem, para vocês verem que país lindo, que águas lindas, calmas e tranquilas. E aqui um monumento histórico, o Partenon de Atena. Ele foi erguido para homenagear a deusa Atena. Quem teria, então, maior influência, quem teria difundido as fábulas, teria saído contando essas histórias? Teria sido Esopo, lá na Grécia, esse senhorzinho aí que vocês estão vendo nessa foto. Algumas das principais fábulas de Esopo são a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, o leão e o rato, o lobo e o cordeiro, a rã e o boi, a raposa e as uvas, o galo e a raposa e muitas outras. Tenho certeza que várias dessas fábulas vocês já ouviram lá na escola. Contudo, dois outros estudiosos continuaram a escrever e a difundir as fábulas. Temos o La Fontaine. Ele é francês, nascido em 1621, e ele continuou os estudos de Esopo. Depois dele, tivemos o espanhol Samaniego, nascido em 1745, que continuou os estudos de Esopo
e de La Fontaine, e que também contribuíram com algumas fábulas que conhecemos ainda hoje. Agora, nós vamos ouvir uma fábula então. Uma fábula que talvez vocês já conheçam e que já tenham ouvido lá na escola. Essa fábula fala da tartaruga e da lebre. A lebre é parecida com um coelho, muito rápida, com orelhas longas. Vocês já ouviram lá na escola? Se ainda não, vão conhecer agora. A lebre, por ser muito rápida, muito ágil, muito veloz, vivia caçoando da pobre e da lenta tartaruguinha. Um dia, a tartaruga, cansada de tudo que passava com a lebre, resolveu fazer-lhe uma proposta. Chamou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, tendo certeza que iria ganhar a corrida, pois era muito mais veloz do que a tartaruga, topou na mesma hora. Chegado o dia da competição, as duas partiram. A lebre, muito rápida, conseguiu uma certa distância da tartaruga. E quando viu a tartaruguinha lá atrás, resolveu deitar e descansar. A lebre adormeceu e a tartaruguinha, com os seus passos lentos, vagarosa, conseguiu ultrapassar a lebre. Quando a lebre se deu conta e acordou, procurou a tartaruga por todos os lados, mas a tartaruga já estava ultrapassando a linha de chegada e venceu a corrida. Essa fábula nos traz uma moral, um recadinho. Vejam aí na tela qual é essa moral. Devagar, você vai ao longe. Vocês perceberam que a tartaruga, com os seus passinhos lentos, conseguiu vencer a lebre na corrida? Então tenham isso em mente, que devagar nós vamos alcançar os nossos objetivos. Vamos responder algumas questões a respeito dessa fábula? Esse texto, então, que eu acabei de contar para vocês, é uma lenda, uma receita, uma propaganda ou uma fábula? Vocês responderam letra D, uma fábula. Muito bem. Esse tipo de texto serve para contar uma história antiga, ensinar a preparar um alimento, ensinar o que é certo ou errado, ou fazer rir. Serve para ensinar o que é certo e o que é errado. Os personagens do texto eram: letra A lebre e a cegonha; letra B, a lebre e a tartaruga; letra C, a cegonha e a tartaruga; ou letra D, a lebre e as uvas? Acertou quem escolheu a letra B, a lebre e a tartaruga. Agora vamos pensar na moral da fábula. A moral desta fábula diz que devagar se vai ao longe. Qual mensagem podemos tirar desta lição? Devagar, sem pressa, podemos alcançar aquilo que desejamos? Letra B. Devemos fazer tudo com pressa e sem capricho? Letra C. Devagar e com calma não conquistamos nada? Ou letra D. Com pressa alcançamos tudo o que desejamos? Acertou quem respondeu a letra A. Devagar e sem pressa podemos alcançar aquilo que nós desejamos. Eu vou contar para vocês uma segunda fábula. Talvez vocês já conheçam essa também. Vamos só colocar aqui no centro o que nós vamos usar. E deixar a tartaruguinha vencedora e a lebre aqui do ladinho. Nós vamos falar então
da fábula da cegonha e da raposa. A cegonha e a raposa eram amigas. E num belo dia, a raposa resolveu convidar a cegonha para um jantar. A cegonha foi então toda alegre para a casa da raposa. Chegando lá, a raposa lhe serviu sopa num pratinho raso, um pratinho no qual a raposa conseguiu comer sem problemas. A cegonha, triste e desapontada, não disse nada para sua amiga raposa. Simplesmente foi embora faminta. Mas antes de sair, fez um convite à raposa. Disse que lhe esperava na noite seguinte na sua casa para retribuir o jantar. A cegonha preparava o jantar quando a raposa chegou. Muito esperta, ela estava pensando o que será que a cegonha iria servir. O cheiro estava maravilhoso. Logo, a cegonha veio, trazendo sopa também. Só que dessa vez num jarro fino e comprido, no qual a cegonha conseguia se alimentar sem problemas. E para a raposa, restou apenas lamber as gotinhas que caíram ao redor da jarra. A raposa, por sua vez, hoje foi embora também faminta e triste. Mas ao longo do caminho pensou: não posso ficar brava com a cegonha. Eu a provoquei primeiro. Essa fábula nos traz mais uma lição. Vamos observar aí na tela? Trate os outros tal como deseja ser tratado. Nós precisamos tratar as pessoas como esperamos ser tratados. Aquilo que eu faço para o outro ou aquilo que eu dou para o outro, certamente eu receberei como retribuição. Vocês viram então? Temos personagens nas fábulas que são animais. E cada fábula nos traz uma lição. Algo para que nós possamos parar um pouco e refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, sobre o que é certo e o que é errado. Gostaram das fábulas, crianças? Eu espero que sim. A nossa última fábula trabalhada, então, foi a cegonha e a raposa. Observem as palavrinhas cegonha e raposa aqui sobre a mesa e também aí na telinha de vocês. Vejam lá a imagem da cegonha, que bonitinha, da raposa muito esperta. Vocês perceberam que na primeira palavra tem uma sílaba destacada? Na palavra cegonha, eu destaquei a sílaba inicial, a letrinha C mais a letrinha E, que fazem parte da família silábica da letra C e que vocês já viram em uma outra aula, mas que vamos relembrar. E na palavra raposa está destacado a letrinha S, porque ela tem um som diferente, ela tem um som de Z. Nós já vamos entender o porquê. Acompanhem comigo. Aqui nós temos a família silábica da letrinha C. Temos K, Ku, Ko e do outro lado temos destacado C e Si. Fazem sons diferentes das outras sílabas. Vamos ver agora alguns animaizinhos que começam com essas sílabas. Não estamos falando das fábulas, onde os personagens são animais? Então aqui nós temos só animaizinhos que começam com essas sílabas. C mais o A, K. K da palavrinha cachorro. Muito bem. A letra C mais o U, cu. Esse animalzinho cutia.
Ela é da mesma família dos ratos, é da família dos roedores, vive nas matas, se alimenta só de plantinhas. A letrinha C, mais a letrinha O, do coelho. Isso mesmo. E desse lado as sílabas com o som diferente. A letrinha C, mais a vogal E, sílaba C, da cegonha. E a consoante C mais a vogal I, a sílaba Si, da cigarra, que é uma outra fábula, a cigarra e a formiga. A partir disso, vamos ver outras palavrinhas que contêm a sílaba C. Vocês sabem que imagem é essa? Conseguem escrever aí em casa o nome desse alimento? É a cebola. Muito bem. E agora? Que desenho é esse? Quem aí em casa utiliza esse acessório? Vamos ver como é que se escreve. Capacete. Muito bem, olha a sílaba C aqui no meio. E agora, essa fruta, vocês conhecem? Geralmente está lá em cima do bolo. É a cereja. Novamente se inicia com a sílaba C. E agora, vocês conseguem ler essa palavrinha e identificar qual imagem vai aparecer ali? Cenoura. Muito bem. E a próxima é um animalzinho. O que será que vai aparecer aqui? Isso, vocês acertaram. É o morcego. E agora? É algo que todo mundo gosta. Doce. Olha a sílaba C aqui no final. Vamos observar agora as palavrinhas que têm a sílaba Si. E nós vamos ligar as palavrinhas, as figuras às suas palavras correspondentes. Esse desenho onde eu tenho uma rua, alguns carros, uma praça, muitas casas, prédios. O que será que é isso? Aqui, vocês conseguem identificar qual palavrinha corresponde àquela imagem? Muito bem, é a palavrinha cidade, a última palavrinha. E ali nós temos um número. Qual o nome dele? É o número 5. Muito bem. E aquele desenho lá de baixo? Vocês já foram ao circo? Gostam de ir ao circo? Aonde está escrito a palavrinha circo? Muito bem, circo. Olhem a diferença entre a palavrinha 5, onde eu tenho um N aqui no meio, e a palavrinha circo, onde eu tenho o R no meio. E aqui, essa criança está tomando vacina. Muito bem. E o nome daquele local onde a gente leva o carro para consertar? Vocês sabem? Oficina. Olha a sílaba C aqui no meio. E para finalizar, a mamãe e a vovó usam muito aí na cozinha, né? Bacia. Isso mesmo. Viram? Vocês estão muito bem na utilização das sílabas C e Si. Agora pensando na palavrinha raposa, em que o S tem um som diferente. Vamos observar aqui sobre a mesa as letrinhas. Sempre que eu utilizar a letrinha S no meio de duas vogais, ela vai ter o som de Z. Vogal O, letrinha S e vogal A, o S tem som de Z. Raposa. Perceberam? Duas vogais e o S no meio. Duas vogais e o S no meio. Nós temos aqui outros objetos que utilizam o S
com o som de Z. Vamos ver se conseguimos nomear todos esses objetos? Qual é o objeto que eu tenho aqui na ponta da mesa? Vocês conseguem identificar aí em casa? Está dobradinha. É uma camisa. Observem, vogal I, a letrinha S e vogal A. Camisa. Vamos colocar o nome aqui. E agora, eu tenho essa palavrinha aqui. Vocês conseguem ler aí em casa e identificar o objeto? Isso, é a casa. E aonde será que está a minha casinha? Aqui, próximo a mim. E agora, esse objeto que está na ponta da mesa, que utilizamos para recortar. Qual o nome desse objeto? Tesoura. Notem lá, a vogal E, o S e a vogal O. Tesoura. Pertinho da tesoura, o que é que nós temos? Uma lapiseira. E aqui no meio, vocês sabem o nome desse objeto? Vocês já viram aí o papai, o vovô, alguém mexendo com isso? Parafuso. Vamos colocar aqui, observem lá. Vogal, a letrinha S, vogal. Por isso o som de Z. E aqui, quem será essa personagem tão bonitinha que está até acenando? É a princesa. Olha lá como é que a gente escreve princesa. O S de novo no meio das duas vogais. E aqui que nós utilizamos na contação da história, da fábula. Qual era o nome desse personagem? Que animalzinho é esse? A raposa. Aqui no meio, o que eu tenho aqui? Um vaso, um vasinho de flores. E aqui no canto, quem é que não gosta de ganhar presente aí em casa? Vejam a palavrinha presente. Vogal, a letrinha S e vogal, por isso o som de Z. E para finalizar, aqui na ponta nós temos a rosa. Vogal, S com som de Z e vogal de novo. Todas essas palavrinhas seguem essa regrinha que eu falei para vocês. Vogal, o S no meio e uma vogal de novo. Então o S fica com som de Z. Quando eu quero o S com sonzinho de S mesmo no meio das vogais, eu preciso usar ele duas vezes. Aí ele vai sair com som de S. O meu nome é um exemplo, Andressa. Eu tenho a letrinha E, dois S's e a letrinha A. Aí ele sai com o som de S. Se eu utilizar um S só entre as duas vogais, vai ter o som de Z. Aprenderam aí em casa? Anotaram essas dicas? Eu espero que sim. Agora nós vamos brincar e eu vou chamar aquela prof que nos ajudou toda essa semana. Vamos brincar, prof. Audrey? Vamos, prof. Andressa. Muito bom. Olá, crianças, tudo bem? Vamos tirar aqui do meio um pouquinho, então. Vamos usar... Posso pôr para o ladinho de cá? Pode, prof, por favor. Vamos usar, crianças, papel e caneta novamente. Eu separei algumas fichinhas com imagens de palavrinhas com S, com o som de Z, e também palavrinhas que começam ou que contêm a sílaba si e a sílaba C. Elas estão todas misturadas aqui. Vamos deixar esse montinho aqui sobre a mesa. Nós vamos utilizar para o jogo. E uma folha para você, prof. Muito obrigada. E uma folha para mim. O nosso primeiro jogo é:
Quem escreve sou eu. Vamos ver quem está escrevendo bem e corretamente aí em casa. Nós vamos sortear 3 palavrinhas desse monte. E quando falarmos já, tem que escrever rapidinho, prof. Ui! O primeiro que terminar fala assim, quem escreveu fui eu. E aí o outro tem que parar. Quem escreveu fui eu. Isso. Ai, não posso esquecer, prof. Aí nós vamos conferir se está escrito corretamente e marcar os pontos, ok? Joia. Vamos pegar uma caneta, prof. Vamos. Posso pôr aqui do ladinho? Pode sim. Vamos lá. E essa não vai aparecer muito, prof. Deixa eu pegar uma... Isso. Uma mais escura. Mais escurinha, senão, né? Então vai vamos que lá. você disse que eu não escrevi. Brincadeira. Posso começar, prof? Pode. Eu vou sortear 3 palavrinhas então. Vamos ver aí em casa. Parafuso, presente e 5. Tem que escrever rapidinho, prof. Tá bom. 1, 2, 3 e já! Prof, peguei uma canetinha que não tá funcionando. Quem escreveu fui eu. Olha lá, a prof escreveu antes de mim. Então troque de Vou trocar a caneta, não escreve viu? mesmo. Não escreve mesmo, nem aparece. Vamos observar então o que Será a que eu prof. escrevi Audrey certo? escreveu. Minha letra não ficou bonita, prof. Vamos ver lá. Parafuso. Olá. Está escrita corretamente. Presente. Olha o S lá com sonzinho de Z. Certinho também. E a palavra 5 também está certinho. Nossa, professora, eu tenho que caprichar mais na letra. 10 pontos para você, prof. Oba! 10. Vamos lá. Pode sortear, prof. Deixa eu fazer assim. Uma. 2. 3. Vamos ver lá o que é agora. Vamos ver. Olha lá. Uma televisão, a cereja e a tesoura. Ok. 1, 2, 3 e já! Quem escreveu fui eu. Cere. Fui mais rápida dessa vez. Eu fui caprichar na letra, professora. Televisão. Olha o S com sonzinho de Z. Cereja. Ok? E Certo. tesoura. Muito bem. Eu parei na cere. Olha lá, parei na cere. Olha lá, 10 pontos para 10 mim. pontos. Vamos para a rodada do vez agora. desempate. Vamos ver agora. Vamos ver quem vai vencer esse jogo. Circo, cenoura e rosa. Não são tão grandes, né, prof? Não, essas são... são curtinhas São mesmo. curtinhas, aham. Vamos lá, então? 1, 2, 3 e já! Quem escreveu fui eu. Terminamos juntas, viram aí em casa? Vamos conferir então, prof. Circo, cenoura e rosa. Ok, 10 pontos para cada uma. Vamos fazer a última agora, prof? Então vamos. Então vamos. Então vamos lá. Casa, bacia e oficina. Ok. 1, 2, 3 e já! Quem escreveu fui eu. Eu acho que a gente tá muito rapidinha, prof. Vamos lá. conferir.
casa, bacia e oficina. Muito bem. Mais 10 pontos. Acho que nós empatamos, professora. Empatamos esse Ó jogo, lá. prof. 10, 20, 30. 10, 20, 30. Terminamos Muito bem. empatadas. Parabéns. Ah, é para você também, Muito professora. obrigada. Gostaram aí em casa, crianças? E assim vocês podem ir continuando jogando até terminar todas as cartinhas, ok? Nós tínhamos também uma segunda sugestão, que era a partir do número das sílabas das palavras. Quando eu sorteio uma palavra que tem mais sílabas do que a outra, vence aquele que sorteou a palavra maior. Sorteie uma palavra lá, por exemplo, prof. Raposa. Raposa. Quantas sílabas? Raposa. 3 sílabas. Muito bem, 3 sílabas. E eu sorteei a palavra cegonha. Vamos ver as palavras. As sílabas, perdão. Cegonha. 3 sílabas também. Empatou, Ficou empatado, prof. prof. Sorteia mais uma lá. Cebola. Quantas sílabas? Cebola. 3 sílabas também. E eu sorteei a palavra princesa. Princesa. Ficamos empatadas de novo. Vamos lá. Capacete. Muito. 4 sílabas. 4 sílabas. E eu doce. 2 sílabas. A prof. Audrey ganhou tudo. Todas as cartas são minhas, professora Andressa. Muito bem. Olhe lá. Esse jogo é bem legal também. Esse professora. jogo é bem legal também, pensando então na separação em sílabas. Legal. Muito obrigada, prof, Obrigada pela a ajuda você, durante prof. a semana. Andressa. Tchau, crianças. Crianças, espero que vocês tenham gostado das nossas aulas durante essa semana. Espero que tenham aprendido e que tenham aproveitado ao máximo. Vamos conferir os nossos objetivos se atingimos nessa última aula? Conhecer e identificar o gênero textual fábula, bem como reconhecer a função social deste gênero. Sim, nós discutimos a história, vocês viram como que surgiu e depois também falamos sobre a função social, sobre a moral, sobre aquela lição que traz no final da história. Identificar os fonemas e a sua representação por letras. Trabalhamos com as famílias silábicas. E relacionar elementos sonoros com a sua representação escrita. O uso da letrinha S, mas com o som de Z. Viram só? Alcançamos todos os nossos objetivos. E eu estou muito feliz por ter estado aqui esta semana. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Não deixem de assistir. Tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, eu sou a professora Gabi e essa é mais uma aula de Ciências da Natureza. E para começar a nossa aula, vamos lembrar aquelas 3 palavrinhas importantes para ser um cientista? Isso mesmo! Investigação, experiência e conhecimento são as palavras que, para que você se torne um bom cientista, você vai precisar delas durante toda a vida. E vamos para o objetivo da aula de hoje? Então, hoje nós queremos entender que os seres vivos têm um ciclo de vida. Muito bem, então vamos pensar sobre os seres vivos. O que são os seres vivos? Então, os seres vivos, eles são todos aqueles que precisam respirar, que precisam se alimentar para sobreviver, não é? Vão precisar da água, do oxigênio, não é? Então, eles se encaixam, né, nos animais, nas plantas e em nós como pessoas.
E você já parou para pensar que nós, seres humanos, passamos por diversas mudanças durante a nossa vida? É só você pensar nas fotos que você tem aí em casa. Você já parou para olhar as fotos de quando você era bebê, ou então de quando a mamãe, né, estava grávida e depois você nasceu, né? Você já parou para olhar essas fotos? É bom, não é? Recordar as fases da nossa vida. E pensando, né, nessas fotos que vocês observaram, que vocês olharam em casa, a professora, né, vai falar então sobre os seres vivos. E antes de eu fazer a pergunta e vocês refletirem, não é, sobre as fotos que a professora mencionou, nós vamos escrever as duas palavrinhas, né, que nós vamos falar hoje, os seres vivos. Então vamos lá? Então vamos olhar as letrinhas que formam as duas palavras. Vamos ver? Então começa com a letra S, depois a letra E, R, E, S. Então são 5 letrinhas. Agora vamos ver a palavra vivos. Opa! A professora esqueceu de mostrar para vocês as sílabas, não é? Então, a primeira sílaba da palavra seres é C-E, C. R-E-S, res. Então, nós temos 2 sílabas, seres. Agora sim, vamos para a palavra vivos. Então, começa com V, I, o V novamente, a letra O e a letra S. Agora vamos para as sílabas. Então, a primeira, VI, vi. V-O-S, vos. Então, temos também 2 sílabas, vivos. Muito bem. E a professora estava ansiosa, não é, para ver as hipóteses de vocês, o que vocês iam responder com a pergunta que ela preparou. Então, lembram lá que a professora falou, né, de quando a mamãe estava esperando vocês, né, as fotos que tem do nascimento, né, de quando vocês começaram a evoluir, não é? Então, quais mudanças já aconteceram nas fases da sua vida? Então, vai pensando aí, né, o que você já observou que mudou em você desde quando você era lá bebezinho. E alguns alunos enviaram para a professora algumas hipóteses. Vamos conferir o que eles mandaram? Meu nome é Benício e eu estudo na escola ID e eu estou no 2º ano A. Muito bem, Benício. Quais que foram as mudanças que você já percebeu que aconteceram nas fases da sua vida, desde que você era bebezinho? Que eu fiz muitos amigos, que eu comecei a aprender a ler, que eu também sei que eu nasci bem gordinho e também que eu fiz muitos amigos quando eu crescia. Que joia, muito bem. Também, no dia que eu nasci, eu também vi o meu pai e o meu padrinho e minha mãe. Legal. E ao tempo que eu fui crescendo, eu também fiz muitos amigos e também gostava muito de filmes de comédia. Meu nome é João Guilherme, eu estudo na escola ID e eu sou do 2º ano B. Legal. João, quais que foram as mudanças que já aconteceram nas fases da sua vida? Eu nasci, cresci, tô aprendendo a ler, eu cresço, daí eu viro adulto, trabalho e ganho meu dinheiro. Legal! Meu nome é Rafael, eu estudo na escola AID, eu tenho 7 anos. As mudanças que aconteceram na minha vida foi que eu tô crescendo, quando nasci eu era bem pequenininha, meu cabelo tá crescendo, quando nasci eu era careca, já caiu 4 dentes e tá caindo mais 2. E agora, quando eu era pequena, eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia andar nem falar. Agora eu já sei andar, já sei falar, já tô aprendendo a ler e escrever com a prof. Muito bem, Rafa!
Meu nome é Isabela, eu estou no 2º ano. Isa, quais que foram as mudanças que já aconteceram nas fases da sua vida? Nas mudanças das fases da minha vida, foi que eu era bebezinha, daí eu comecei a andar, eu fui crescendo mais, daí eu já comecei a estar na escolinha, eu fui crescendo mais, agora eu estou aqui nessa escola e ainda estou com 7 anos. Muito bem! Muito bem, obrigada crianças pela participação. Bem legal as respostas. Então nós passamos por ciclos, passamos por mudanças durante as fases da nossa vida, não é? Nosso cabelo vai crescer, vai ter a troca dos dentes, não é? E outro exemplo que eu posso dar é dos animais. Eles também passam por essas mudanças, por esses ciclos. E quem vai falar um pouquinho para nós sobre esse ciclo de vida, né, de nós seres vivos, é a professora Elisângela, numa aula bem joia que ela deu para o 3º ano. Então vamos observar um pedacinho dessa aula, crianças. Prestem bastante atenção, vamos lá? Ciclo de vida. Vocês sabem o que significa ciclo de vida? Isso mesmo. Quem está, enviando lá as hipóteses para a professora chegou aqui. Então, os animais, eles passam por um processo. Então, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Essa sequência nós chamamos de ciclo de vida. Então, e nós falamos que ao nascer, o filhote, ao nascer o animal, nós chamamos de filhote. E esse filhote, ele vai ficar adulto, ele vai crescer, vai ficar adulto e vai reproduzir, outros filhotes. Então, esse é o processo, o ciclo de vida. Então, a professora vai mostrar para vocês alguns ciclos de vida. Então, a professora trouxe aqui o ciclo de vida da galinha. Então, a galinha, ela vai pôr os ovos, o ovo vai nascer o pintinho vai crescer, vai ficar adulto e vai fazer esse processo novamente. Depois, a galinha adulta vai fazer esse ciclo novamente. Então, esse é o ciclo da galinha. Vamos ver agora o ciclo do gato? Então, é a mesma coisa. Então, nasce o gatinho. Esse gato vai ficar adulto. Esse gato vai fazer a reprodução. Vai nascer novos filhotinhos. E vai morrer. Esse é o ciclo do gato. Agora vamos ver o ciclo do ser humano? Então, nós nascemos lá, bebezinho, vamos crescendo, criança, daí vai se tornando adolescente, jovem, adulto, daí vai envelhecendo, fica idoso e morre. Esse é o ciclo de vida do ser humano. Então, eu quero que vocês pensem lá. Vocês sabem como nascem os filhotes? Isso mesmo! Olha, tá chegando lá as hipóteses. Nasce da barriga do gatinho, nasce lá do ovo da galinha. Muito bem. Então, existem, os que nascem, os
filhotes que nascem da barriga da fêmea. Então, ele vai ficar um tempo, um período dentro do corpo, dentro da barriga da fêmea, onde ele vai receber os nutrientes para crescer e se desenvolver. Esse tempo que ele fica na barriga, nós falamos que é o tempo de gestação. Depois, ele nasce, né, e vai tendo os outros cuidados. E também tem o filhote que nasce do ovo da fêmea. Então, por exemplo, a fêmea vai pôr os ovos e esse filhote ele vai se desenvolver dentro do ovo. Então, ele vai receber os nutrientes, o alimento que ele precisa dentro do ovo, né? Depois, esse também é o tempo que ele fica no ovo, é o tempo de gestação. Então, vamos ver o tempo de gestação de alguns animais? Então, o tempo de gestação, então, é o tempo, né, que o filhote fica lá na barriga da fêmea ou o tempo que ele fica dentro do ovo antes de nascer. Vamos ver? Então, nós temos o rato. Então, o rato, o filhotinho dele nasce do ovo ou de dentro da barriga? Então, dentro da barriga da fêmea. E ele leva entre 19 e 22 dias para nascer. Vamos ver a galinha, né? Como a professora mostrou. A galinha, né? O filhote vai nascer do ovo. Então, a galinha vai chocar esse ovo entre 19 e 22 dias. O coelho. Então, o coelho, o filhote vem da barriga da fêmea ou vem do ovo? Vem do ovo, será? Não, né? Ele vem da barriga da fêmea. E é aproximadamente 30 dias que ele leva para nascer. E o cachorro? Será que é da barriga? Vem o filhotinho da barriga da mãe, da fêmea, ou vem do ovo? Isso mesmo, vem da barriga da fêmea. E entre 58 dias e 68 dias. Mais ou menos, né, aqui ele vai passar de 2 meses, chegar a 2 meses e pouco para nascer o filhotinho. Nós temos a porca. E a porca será? Que vai nascer o filhotinho do ovo ou da barriga da fêmea? Da barriga da fêmea. E entre 112 e 116 dias, dá mais ou menos uns 3 meses e pouquinho, né, para nascer os filhotinhos. E o ser humano? Aqui já está mostrando, né, que o filhote nasce, aqui é o bebezinho, né, vai nascer da barriga da mãe. E ele vai levar entre 252 dias e aproximadamente 294 dias, que isso significa 9 meses. Vejam a diferença, né, de um animal para outro e o ser vivo, o ser humano também. Então, muito bem. Então, agora, existem também os filhotes que eles nascem diferente do adulto. Então, ele ocorre uma transformação depois que ele nasce. E essa mudança, essa transformação, nós chamamos de metamorfose. E quem sofre a metamorfose é o sapo e a borboleta. Então, nós temos aqui, eu quero que vocês observem, o desenvolvimento do sapo. Primeiro, a fêmea vai colocar os ovos na água. Esse ovo vai viver ali dentro da água e vai se transformar num girino. Esse girino, ele vai viver na água, vai respirar pelas brânquias e ele tem cauda, não tem pernas, né? Ele vai ter só cauda e vai viver na água. Com o passar do tempo, ele vai crescendo. As pernas traseiras, as dianteiras
e o rabo vai diminuindo. Olhem lá, o rabo vai diminuindo e ele vai respirar, vai conseguir agora, ele vai ter o respirar pelo pulmão e ele vai se tornar o sapo adulto e já vai viver fora da água. Agora, a professora vai mostrar o desenvolvimento da borboleta. E eu quero que vocês peguem o caderno para fazer os desenhos, esse ciclo que é o desenvolvimento da borboleta. Então, vamos lá com a professora. Primeiro, a professora tem ali, ó, a fêmea vai botar o ovo numa planta. Então, desenhem lá no caderno de vocês uma folhinha, os ovinhos em cima dessa folhinha. Depois, vamos fazer lá uma flechinha. Esse ovo vai virar uma lagarta. Onde vocês vão desenhar lá, ó, uma folhinha e desenhe uma lagarta. Faz lá a cabecinha, o corpinho, as perninhas. E essa lagarta vai ficar dias e dias se alimentando dessa planta. Depois que ela se alimentou vários dias dessa planta, ela vai se transformar em um casulo, uma pupa. Então, ó, desenhe lá um galinho e um casulo. Nesse casulo, ela vai ficar dias e dias ali sem se locomover, sem se alimentar, mas aonde vai surgir? Vai começar a nascer as asas da borboleta, o corpinho da borboleta, e ela vai se tornar uma borboleta adulta. Olha lá que lindo, desenhem lá a borboleta, façam as asas, o corpinho da borboleta, e a borboleta agora vai se alimentar do néctar das flores. Então, viram qual é o desenvolvimento da borboleta? A professora trouxe lá na bancada um para vocês verem. Quem não conseguiu fazer o desenho, acompanha aqui o da professora. Olha o que a professora fez. Então, primeiro, né, você desenha lá a folha, os ovinhos, depois a folha e a lagartinha, né, faz as flechinhas. Daí, essa lagartinha vai virar, né, um casulo, vai formar a pupa, onde ela vai ficar ali vários dias sem comer e sem se movimentar. E vai virar uma linda borboleta. Então, esse é o desenvolvimento da borboleta. Conseguiram, crianças, fazer esse desenho? Depois vocês podem pintar bem bonito aí no caderno de vocês. Ok? Então, vamos agora. Agora a professora trouxe aqui na bancada uns animais. E a professora vai mostrar, né, o que nasce dos ovos e o que nasce da barriga da mamãe, da barriga da filha. Vamos ver primeiro a galinha. Olhem lá. A galinha, ela vai pôr os ovos, vai chocar e vai nascer os pintinhos. Então, vejam lá. A galinha, ela vai levar, ó, de 19 a 21 dias para nascer os pintinhos. Então, a galinha, ela fica em cima, chocando para os ovos ficarem bem quentinhos e nascer os lindos pintinhos. Depois, a professora tem aqui uma tartaruga. Então, ó, a tartaruga. E a tartaruga, quantos dias será que ela leva para nascer os filhotes? 45 a 60 dias. E a tartaruga, será que nasce dos ovos ou nasce da barriga? Nasce dos ovos. E nascem as tartaruguinhas. Olha, então,
os filhotinhos da tartaruga. Vamos ver agora a porca? A porquinha. A professora já mostrou para vocês, né? Nasce da barriga ou do ovo? Nasce da barriga, né? Da barriga vai nascer os filhotinhos. Olha aqui os filhotinhos. Então, a porca, ela leva, né? Entre 112 a 116 dias. Varia, né, de animal para animal, bem certinho, né? E nós temos a coelha, que leva quantos dias? Aproximadamente 30 dias. E nasce da onde? Da barriga, né? Olhe lá, nasce os filhotinhos. Legal! Obrigada, professora Elisângela, por essa aula tão joia que nós conseguimos aprender muito com você. E além do ciclo, né, dos seres humanos, dos animais, nós também temos o ciclo das plantas, que a professora falou que as plantas também são seres vivos, né? Também se alimentam, respiram, precisam de água. Então, vamos relembrar uma aula, né, que eu, professora Gabi, dei lá para o 1º ano, falando sobre as plantas, sobre o ciclo de vida das plantas. Então, vamos observar com atenção. Então, a professora trouxe aqui algumas plantinhas diferentes para mostrar para vocês como que é alguma delas. Então, essa daqui que a professora vai mostrar, vocês já devem ter visto, né? Com certeza a mãe, a tia, a avó, alguém deve ter aí em casa, que são as suculentas, né? Então, como que funciona? A suculenta, quando a professora quer plantar lá na casa dela, ela vai precisar apenas, né, de uma folhinha. Então, essa espécie aqui, né, de suculenta, eu vou colocar uma folhinha e ela vai brotar, vai nascer outra plantinha, ó. Então, ela vai crescendo, crescendo e vai chegar, né, vai ficar grandona até ela formar um caule e assim a gente pode produzir novas plantinhas, né? Então, ela não é exatamente uma semente, né? A professora usou ali a folha. Temos mais plantinhas aqui. Então, todo o ser vivo, né, precisa nascer, crescer, se desenvolver e reproduzir. Como as plantas são um ser vivo, elas também vão precisar nascer. Então, olha só, a professora vai mostrar aqui a semente, porque ela vai começar da semente. Eu vou mostrar primeiro para vocês o alface. Então, estão vendo essa sementinha aqui, ó? É a mais escurinha. Essa daqui é a semente do alface. Você sabia que o alface tem sementinha? Isso mesmo. Então, a professora plantou aqui, né, o alface e fez essa mudinha aqui. Então, ele começou bem pequenininho, né? Isso aqui faz mais ou menos uns 8, 9 dias, né, que a professora plantou. E ele começou a crescer. Aliás, esse primeiro faz mais, né? Faz umas 2 semanas. Esse daqui é o que a professora plantou, né? Há mais tempo, porque ele cresceu mais, né? Então, tá maior. Ele estava pequenininho e começou a crescer, se desenvolver. E chegou até a fase em que nós fazemos o quê? Vamos consumir, né? Vamos comer. Essa é uma planta que nós comemos as folhas, né? Então, algumas plantas nós nos alimentamos das suas folhas. Mas como que sai a semente do alface, professora? Então, olha só. O alface, ele tem essa partezinha aqui, né? Então, a raiz e aqui como se fosse o caule. Quem produz alface não vai arrancar, para produzir a semente, não vai arrancar com a raiz, vai arrancar somente as folhas e vai deixar essa parte aqui crescer do caule. Então, ele vai crescendo, 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 vai ficando bem alto, vai produzir, então, as florzinhas e aquela semente que a professora mostrou. Então,
da florzinha lá do alface, quando ele crescer, vai surgir a semente, né? Legal, não é? Então, as plantas também vão passar, né, por mudanças durante as fases. E vocês lembram lá da mudinha do alface que a professora mostrou para vocês? Então, ele ficou lá na minha casa, eu plantei ele, né, e ele também passou por um ciclo, né? Então, vamos ver como que ficou a mudinha que a professora plantou lá? Então, olha só, a professora plantou, só que não colheu o alface, né? Então, eu não tirei as folhas dele. E o que aconteceu? Ele foi crescendo, crescendo, ficando alto e agora ele está cheio de florzinhas. Então, essas flores, elas vão dar origem à semente, não é? Então, quais que são as fases que o alface vai passar? Então, ele vai produzir a sementinha, né? Aí a professora vai plantar novamente esse alface, ele vai crescer, vai respirar, né? Vai absorver lá a água. Ele vai crescendo, né, até ele ficar pronto para o consumo, para que a gente possa comer ele, não é? E aí, se a professora não tirar, não colher, ele vai crescer, 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 até formar novamente as flores, novamente as sementes. Então, as plantas, elas também têm o seu próprio ciclo de vida. Muito bem, crianças! Então, nós aprendemos sobre o ciclo de vida dos seres vivos. E agora nós vamos para a nossa atividade. Então, prestem atenção. Lá no número 1 está pedindo assim: desenhe o ciclo de vida da borboleta. Então, vocês lembram lá da aula da professora Elisângela, que ela mostrou o ciclo da borboleta? Então, vocês vão lembrar e vão tentar fazer o desenho ali no quadrinho. No número 2, ligue cada animal à sua característica. Então, observem lá o desenho dos animais. E vamos ver quais são as características que estão ali? Então, escamas, pelos e penas. Vocês vão ligar no lugar correto. E vocês têm 10 minutinhos para fazer essa atividade. Vamos lá?
E aí, crianças, conseguiram fazer a atividade? Vamos para a nossa correção? Então, lá no número 1, a professora pediu o desenho do ciclo de vida da borboleta. Vamos ver como ficou? O desenho de vocês pode ter ficado diferente, não tem problema, né? A professora só para mostrar ali como é. Então, primeiro, né, a larva que colocou, primeiro, né, o ovo que foi colocado ali na folhinha. Depois, a lagarta, né? Depois do ovo se formou ali a lagarta. Que depois, né, virou a pupa. E depois se transformou na borboleta. Esse é o ciclo de vida da borboleta, não é? Agora lá no número 2. Então a galinha, qual que é a característica dela? Ela tem penas. O peixe tem escamas. E o cavalo tem pelos. Muito bem, crianças, espero que vocês tenham conseguido fazer a atividade. E eu gostaria de mandar um grande beijo para os alunos que enviaram as suas hipóteses para a minha aula. Então, o Benício, o João Guilherme, a Rafaela e a Isabela, um grande beijo para vocês, para os seus colegas, para a professora e coordenadora da escola, tá bom? Então, a resposta de vocês, ó, ficou joia, é isso mesmo. E será que nós atingimos, crianças, o nosso objetivo de aprendizagem? Então, entender que os seres vivos têm um ciclo de vida. E nós vimos o ciclo de vida dos animais, das plantas e também o nosso ciclo de vida. E assim chegamos ao final da aula. Eu espero vocês na próxima semana aqui no Vem Aprender. Um grande beijo e até logo! Crianças, how are you? Estão animados? Eu espero que sim, porque hoje a aula vai ser muito legal. Hoje eu sou a bruxa Teacher Catarina e eu estou indo encontrar minhas amigas para comemorarmos o Halloween. Vamos comigo? Let's go! Então, essas são a Teacher Giovana e a Teacher Patrícia. Hello, my friends, how are you? Hello, I'm great. Eu estou ótima. I'm fine, thanks. And you? Eu estou bem, obrigada. E vocês? I am very good too. Que fantasias lindas, beautiful costumes. Today I am a witch. Hoje eu sou uma bruxa. O que é a fantasia de vocês? I am a cat. Eu sou uma gata. Today I am a pirate. Eu sou uma pirata. Very nice. Ok, it's Halloween. É Halloween. Vamos brincar de trick or treating? Let's go. Okay. Então, Teacher Pat, foi muito legal brincar de trick or treating, não foi? Com certeza. E o trick or treat, ou doces ou travessuras, é uma brincadeira de Halloween. Mas o que é o Halloween, na verdade? O Halloween é uma festa que faz parte do folclore de muitos países. Assim como no Brasil comemoramos o Carnaval, a festa do Boi Bumbá, a festa junina, o Halloween é comemorado em outros países. E ele acontece no dia 31 de outubro. Vejam o calendário lá na tela, crianças. October 31st. Então, o dia 31 de outubro. October 31st. Very nice, que legal! Você já parou para pensar como que o Halloween surgiu? Eu ouvi falar que eles surgiram com os celtas, um povo muito antigo que viveu há muitos anos atrás. Vamos ver lá na tela uma imagem dos celtas? E onde esse povo viveu? Então, olhem ali, esse povo viveu na Europa, olha, os celtas, em inglês se fala Celts. E eles viveram na Europa, que vamos ver o mapa da Europa? Que é um continente que tem vários países. Em inglês nós falamos Europe. Na tradição celta, 31 de outubro era o último dia do ano e ao mesmo tempo o fim do verão, que era o começo de uma época mais escura, né? Nesse dia, os celtas faziam fogueiras e se fantasiavam com pele de animais. Que interessante! Talvez seja por isso que hoje usamos fantasias. Você já pensou, Teacher Catarina,
por que o Halloween tem esse nome? I have no idea, não faço ideia. Foi porque, bem depois dos celtas, o Papa Gregório III instituiu o dia 1º de novembro, November 1st, como o dia de Todos os Santos, All Saints Day. Mas o que o Papa Gregório tem a ver com Halloween, Teacher Patty? Lembra que o Halloween é no dia 31 de outubro? Então, é um dia antes do dia de Todos os Santos. É na véspera. Hallow significa santo, Eve, véspera. Então ficou Halloween como véspera do dia de Todos os Santos. Uau, muito interessante! Sim, mas eu estava pensando, Teacher Catarina, nós vimos sobre os celtas e vimos sobre o Papa Gregório, que estavam lá na Europa. Mas como será que o Halloween chegou até nós? Essa as crianças vão me ajudar a responder. E para isso nós vamos projetar um mapa lá na tela. Estão vendo? Então, achem a Europa ali no mapa. Acharam? Isso, está ali em rosa. Agora achem a América. Isso, a América ali, o continente grandão, que está destacado os Estados Unidos, ali em branco, na América do Norte, e o Brasil, nosso país, que está em verde, na América do Sul. Né? Então, olha, a Europa, um continente que nós já vimos, que é pequeno, e a América, que é um continente bem grande. Vamos ver esse mapa em inglês? Olhem, é o mesmo mapa, só que está em inglês. Então, Brasil, nós já vimos que em inglês ele se escreve com Z, e falamos Brasil. Estados Unidos é United States, América é America e Europa, que nós vimos agora há pouquinho, é Europe. Então, nós vimos que as tradições do Halloween surgiram na Europa e elas chegaram até a América por imigrantes que vieram principalmente para os Estados Unidos. Então, pessoas que moravam na Europa e se mudaram para os Estados Unidos. Olhem lá na seta o trajeto que elas fizeram. Depois disso, o Halloween se espalhou por muitos países, inclusive para o Brasil. Hoje, o Halloween é um momento de celebração nas vizinhanças e é comemorado com festas, parties para adultos e crianças, fantasias, costumes, jogos e comidas da estação. Que legal, Teacher Catarina! Adorei conhecer mais sobre a história do Halloween. O que acham de agora conhecermos algumas tradições desta festa que são feitas até hoje? Eu acho que seria incrível! Então, vamos ver lá na tela. Halloween Traditions, tradições de Halloween. Uma das tradições mais conhecidas é o Trick or Treat, em português, doces ou travessuras. Ela surgiu na Europa em uma época de fome, em que as pessoas pediam comida, batendo de porta em porta. Na Irlanda, as crianças recitavam poemas ou cantavam canções em troca de frutas ou moedas. E hoje, em vários países, as crianças se fantasiam, saem para pedir doces nas casas. E o dono da casa tem que dar doces para não sofrer nenhuma travessura. Então elas fazem bagunça para ganhar doces? Que crianças mais travessas! Sim, é a tradição, como o nome diz, doces ou travessuras. Muito joia! Esta aula está muito legal para conhecer mais sobre o Halloween. Temos outra tradição bem famosa, o Jack o Lantern, as lanternas de abóbora, vejam lá na tela. Então, o Jack o Lantern surgiu do costume que as pessoas tinham de esculpir nabos na Europa. Quando chegou aos Estados Unidos, as pessoas passaram a esculpir abóboras, pumpkin, como essas aqui. Olha, tem aqui algumas abóboras e a abóbora em inglês é pumpkin. Elas passaram a esculpir abóboras por serem maiores e serem mais fáceis de esculpir. E também o Halloween é bem na época das abóboras. Mas olha, Teacher Catarina, por que será que o rosto das abóboras, o nariz e os olhos são esculpidos em forma de triângulo? Porque é mais fácil de esculpir. Fazer triângulos que são formas retas é mais fácil do que fazer círculos, por exemplo. Tem gente que consegue, mas tem que ter habilidade.
Até porque as abóboras que temos aqui no Brasil são diferentes, não é? Sim, elas são mais largas e têm gomos maiores, assim fica mais difícil de esculpir. Ah, sim. E por que esse nome Jack-o'-lantern? Ah, é por causa de uma lenda. A lenda de um menino chamado Jack que ficou preso dentro de uma abóbora. Nossa, que bacana! Sabia que tem alguns países que têm tradições especiais de Halloween? É mesmo? Vamos conhecer algumas? Vamos! Então, olhem lá na tela. Halloween Around the World. O Halloween ao redor do mundo. A Irlanda, Ireland, tem um bolo especial de Halloween chamado Barmbrack. É um bolo de frutas que parece um panetone. As pessoas escondem uma aliança na massa do bolo e acreditam que quem pegar o pedaço com a aliança vai casar até a próxima Páscoa. Que legal! E a Irlanda era território celta, não era? Sim, até hoje a cultura celta está muito presente na Irlanda. Além disso, Teacher Catarina, a Irlanda é um país onde se fala inglês. Very nice! Vamos conhecer mais tradições? Olhem lá, na China, as pessoas acendem lanternas para iluminar o caminho. Então, elas também têm o costume de acender lanternas, mas não são de abóbora, são de papel. Que legal! E temos uma tradição que é muito forte nos Estados Unidos, United States, e no Canadá, Canada, que também são países que falam inglês. Um jogo de Halloween que tem uma bacia d'água com várias maçãs. E a pessoa tem que pegar a maçã com a boca. Que divertido! Sim, mas será que temos alguma tradição de Halloween aqui no Brasil? Temos sim! No Brasil, comemoramos o Dia do Saci em 31 de outubro. O Halloween foi ficando muito popular no Brasil. Então, foi instituída a comemoração do Dia do Saci nas escolas para lembrar de uma das figuras do nosso folclore. Isso não é legal? Sim, é muito legal mesmo, Teacher Catarina. Então, Teacher Paty, acho que foi muito legal a nossa conversa que nós tivemos aqui sobre Halloween, não foi? Então, muito obrigada por você ter participado da nossa aula. Thank you very much e bye bye! Adorei participar desta aula, Teacher Catarina. Thank you! Bye bye, crianças! Agora, vamos ver algumas palavras importantes na nossa tela? Então, temos aqui folklore. Folklore é folclore. Temos aqui figuras do nosso folclore brasileiro e temos uma imagem também representando o Halloween, que nós vimos que faz parte do folclore de vários países. Outra palavra importante foi tradition. Tradição, tradition, como o Jack-o'-lantern e o Trick or Treat, que são tradições de Halloween. Outra palavra é party, festa, que tem muitas festas de Halloween. Party, festa. E Halloween costumes, as fantasias de Halloween. Temos aqui cat, gato, que foi a fantasia da Teacher Patrícia. Witch, bruxa, que é a minha fantasia. E pirate, pirata, que é a fantasia da Teacher Giovana. E falando na Teacher Giovana, cadê ela? Vou convidá-la para jogar um jogo aqui comigo. Hello! Hello! Let's play a game. Vamos jogar um jogo? Yes! Let's go, children! Let's go! Pode começar! Let me see this. Oh. Saci! Onde será que está a palavra saci? Onde será, crianças? Me ajudem! Aqui? Deixa eu ver. No, it's black cat. What's black cat? Gato preto. Então não é, né? Vamos ver. Não é. It's my turn. Agora a minha vez. Vamos ver, ó. Torçam pra mim, crianças. Saci! Onde que tá o saci? Vocês lembram? It's very easy. É muito fácil. Pronto, já fiz um parzinho aqui, olha. Saci. Your turn. Minha vez, deixa eu ver. Vou pegar essa daqui, crianças, ok? Witch. This is a witch. O que é witch?
Bruxa. Oh, bruxa. It's very good. Vamos ver se ela vai achar a figura da bruxa. Onde, crianças? Aqui? Ok, vamos ver. Oh, no. Black cat. Agora eu vou ganhar, crianças, vocês vão ver, ó. Não fale, Catarina, professora Catarina. O que é isso? Black cat, o gato preto, não é? Onde será que está a palavra Black cat? Não ajude. Pronto, Black cat, olha que gato preto, olha, já tenho 2 parzinhos. E agora, crianças? Vai, teacher Giovana. Será que nós conseguimos? Vamos ver. This is a witch. It's very good. And witch. Ok? Very good. Então, nós fizemos aqui o nosso joguinho. Tem um jogo da memória parecido com o que eu joguei com a teacher Giovana lá no Drive do Vem Aprender. Deem uma olhadinha, hein? Thank you very much. Muito obrigada por você ter vindo participar aqui, teacher. I love this year. Ok? Bye, bye. See you. Bye, crianças. Obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre Halloween, mais tradições, mais palavras. Um beijo e bye, bye. Happy Halloween. Feliz Halloween.